Bom, boa tarde a todos, pessoal. A gente vai dar início a mais um call mensal e semestral, né, da OCAN. Eu agradeço a presença de todos, espero que todos estejam bem. Hoje com a gente vai ter o Paulo, o Val, né, falando de macroeconomia global e Brasil. Depois, o Pedro Dre vai falar um pouco do cenário macro e de posições. Fernando Chibante, também, PM Macro, vai falar da parte de moedas, principalmente, e o Duda vai falar da parte de renda variáveis e depois a gente vai abrir para o Q&A. Então, fiquem à vontade aí para fazer as perguntas, na medida que elas forem chegando, a gente vai tentando responder, ou ao vivo ou por escrito, tá? Paulo, por favor, pode começar. Queria começar, como sempre, pela parte do cenário externo, e o que a gente está vendo é uma continuidade do quadro que a gente já vinha comentando já há bastante tempo, que é um quadro onde a atividade continua surpreendendo para cima, até o aparecimento dessa variante Delta do Covid, tem atrasado alguns países nessa dinâmica de recuperação e tudo, mas a dinâmica ela está bem estabelecida. Acho que esse é o ponto principal. A gente continua com uma atividade boa, que está vindo bem, as revisões têm sido para cima e não para baixo, consistentemente. Além disso, a outra ponta também da equação que a gente vinha comentando, quando a gente fala de atividade, sempre é bom olhar para a política monetária, olhar o par ordenado inflação e atividade, e a inflação, nesse contexto, também tem vindo acima das expectativas mais frequentemente do que o contrário. Então, isso vai exercendo um impacto em cima da confiança em relação à retomada, em relação ao estágio do ciclo de recuperação que a gente está. E aí cada Banco Central está reagindo de um jeito. E nesse contexto, eu acho muito interessante chamar a atenção para o Fed, porque a gente começou a ver ali dentro do colegiado um número maior de membros achando que, bom, é adequado fazer uma normalização de política monetária antes do que a gente achava. Algumas informações que ele dá, os dots que ele dá na informação do Copom deles, mostram a opinião de cada membro individualmente sobre a taxa adequada no final de cada ano, e a gente vê isso claramente lá, fazendo até análise pelos discursos e tudo, para tentar descobrir quem é quem. Provavelmente isso não implicaria hoje, pelo menos, uma alta já no ano que vem, mas eu acho que fica bastante claro que o risco de você antecipar está ficando maior do que o risco de você postergar um ciclo de alta. Então, acho que para os Estados Unidos isso está válido, mas lógico que se está válido para o Banco Central com mais credibilidade, que deseja ficar mais atrás da curva, desde que tenha ancoragem de expectativa, acho que para os países que têm uma posição mais complicada, têm menos credibilidade na política monetária e tem histórico de inflação mais alta, e aí eu acho que o destaque é a América Latina, isso vai ficando cada vez mais claro ainda, né? E aí eu já faço o gancho para o Brasil, justamente porque a nossa inflação continua na mesma tendência que a gente já tem conversado há algum tempo. Eu destacaria que, além dos números altos que a gente tem visto de inflação, a inflação em 12 meses batendo 8%, tudo bem que tem um efeito de base ali, mas tem uma elevação consistente, inclusive, da expectativa para esse ano, na inflação. Então, além do headline, que a gente chama, o número total, consolidado da inflação, a gente vê uma qualidade da inflação, uma disseminação da alta de preços que chama bastante atenção. Acho que isso está bastante consolidado nos dados, cada vez mais isso vai sendo incorporado pelo mercado e vai gerando mais revisão para cima, principalmente para esse ano. E o risco sempre é isso começar a afetar cada vez mais o ano que vem. Acho que com esse vetor de elevação do ano que vem, ele continua presente. Ainda mais que nós também continuamos nesse ciclo de surpresa de atividade.
A gente teve, no mês passado, a divulgação do PIB, veio muito bem, mas os dados do segundo trimestre continuam muito bons, os dados de confiança que a gente já tem de junho são muito bons, os dados de movimentação com uma frequência grande também. Então, continua tudo nessa direção. E, além disso, a gente tem essa questão da crise hídrica, que compõe o cenário, quer dizer, é um risco que a gente já sabia que existia, ele se acentuou aí nos últimos meses, e bota um vetor adicional de incerteza no cenário desse ano, onde um choque de oferta, claramente, é um choque que traz o PIB até um pouquinho para baixo, ou um pouco para baixo, mas ele tem um efeito inflacionário, acho que isso é inequívoco. Então, pode bater só em energia elétrica, mas pode ser também, na verdade já está batendo em energia elétrica, porque as bandeiras tarifárias já foram elevadas, mas também pode ter repercussão, por exemplo, em alimentação ali no final do ano, com uma menor oferta de proteína. Então, uma coisa para a gente ficar de olho que pode aí ter um impacto esse ano e no ano que vem também. Na ponta mais positiva, a gente até teve alguma evolução ali de reformas, a gente teve a administrativa andando um pouquinho, teve a aprovação da Eletrobras recentemente, então tem um lado positivo ali nesse fronte de reformas, embora sempre a gente possa fazer um questionamento ali sobre o desenho das medidas. A reforma tributária, a parte do imposto de renda também foi enviada, e aí, nesse sentido, eu até faria uma ressalva, que é uma reforma que poderia privilegiar mais o incentivo à produção, e da forma como ela está desenhada, ela parece uma reforma que, de certa forma, ao invés de escolher desonerar um pouquinho a produção, ela preferiu sinalizar na direção de um cumprimento de uma promessa de campanha. Então, na verdade, parece um pouco mais de estímulo para consumo do que para a produção, na nossa opinião. O que assim, acaba que tem um caráter, vamos falar assim, de estímulo a consumo, mas o que a gente precisa mesmo é de reformas que aumentem a produtividade. Então, fica essa dúvida sobre a eficiência dela. E, além disso, também vamos lembrar que agora, nos próximos meses, a gente provavelmente vai ter um ambiente um pouco mais conflagrado. A gente tem uma CPI acontecendo, com o governo sendo colocado sob holofote. Então, é um momento que você discutir reformas polêmicas e que podem ter impacto fiscal relevante sempre é um pouco mais complicado. Então, é uma fonte de risco para a gente mapear, embora conceitualmente você passar uma reforma sempre seja positivo. Eu acho que tem essas questões de risco fiscal que têm permeado o cenário já há algum tempo, a gente já tem discutido, e eu acho que não são extintas com nenhuma dessas reformas, nem com a Eletrobras, nem com a administrativa, nem com a tributária. Enfim, vale a pena continuar mapeando essa evolução. Para terminar, até incorporando e traduzindo toda essa informação ali que foi acrescentada ao longo do mês em cima de uma atuação de política monetária, a gente teve o Banco Central subindo a taxa de juros de 75 basis points, que era o que ele tinha sinalizado como o cenário mais provável, sinalizando de novo a possibilidade de 75 basis na próxima reunião, mas colocando uma tolerância baixa em relação a pioras no cenário, e se essa piora acontecer, ele aceleraria o movimento para 100 pontos, 100 pontos básicos, né, 1% de aumento da Selic. Na nossa opinião, o cenário é compatível com essa aceleração. Ele acelerando a taxa na próxima reunião, provavelmente ele entregaria uma nova alta de 100 pontos na reunião seguinte. Então, provavelmente, o cenário hoje é muito mais compatível com a Selic indo para uma taxa pelo menos um pouco restritiva, alguma coisa em torno de 7,5%, ao invés do 6,5% que ele sinalizou no documento.
ele sinalizou que hoje ele veria como apropriado uma normalização integral, mas a gente já viu no passado recente que essa sinalização dele ela é muito flexível, dado o intervalo de algumas reuniões. Então, ele sinalizou no final do ano passado que ele não pretendia subir, o Ford Guidance era isso. Depois de poucas reuniões, ele subiu, mas falou que via um ajuste apenas parcial. Agora ele está falando de um ajuste integral, mas é um ajuste para levar para a taxa neutra, mas sempre colocando que ele está avaliando reavaliando o plano de voo a cada reunião. E eu acho que é isso que vai acontecer mais para frente, quando ele sinalizar que precisa ir um pouquinho para o restritivo. Bom, o cenário que eu queria passar é esse, e então eu passo a palavra para o Pedro para comentar dos mercados. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Eu tinha até bolado um roteirinho aqui, mas acho que o Paulo já conseguiu ticar todos os highlights aqui. Então, eu vou tentar só mudar um pouco a perspectiva aqui, falar um pouco de como que esse cenário está impactando a nossa construção de portfólio aqui no mercado de juros, que, de certa forma, está até meio monótono, né? Porque a gente está aqui insistindo num tema há bastante tempo, esse tema que o Paulo já fez a cobertura, tanto na parte internacional quanto na parte local, que é essa parte de política monetária, né? Isso que a gente tem se debruçado aqui ao longo de muitos meses, obviamente, no mercado de juros, mas é um tema que está ganhando muita força. E a gente está num momento aqui importante, essa virada de semestre, né? Acaba que geram reflexões aí sobre o que foi o primeiro, né? Quais são as perspectivas para o segundo, e a maneira como a gente está vendo, como vocês acompanham a gente, vocês sabem que a gente tem perseguido muito esse tema de normalização de juros, alta de juros, posições tomadas, né, em diversos mercados. Eu acho que a nossa visão aqui, que a gente está, como o Paulo mesmo falou no início, e eu vou acabar sendo repetitivo aqui, é meio inevitável, a gente está avançando no processo de crescimento, no ciclo econômico, né? A gente antes era um mundo de retomada, a gente estava repondo os níveis de atividade econômica que tinham sido destruídos na crise, e agora, de maneira geral, esses níveis pré-pandemia já foram atingidos, a gente está tendo um crescimento além, né? A gente está vivendo um mundo aqui de crescimento econômico, já superamos o estrago da crise. Consequências naturais. A atividade econômica para de surpreender para cima, quando você olha os Estados Unidos, é isso que está acontecendo, as expectativas já estão ajustadas para esse ambiente mais forte, a inflação que começa a surpreender agora, inflação um pouco mais defasada, começa a surpreender para cima, de certa forma, é isso que a gente tem visto nos Estados Unidos, né? E os bancos centrais começam a reagir de maneira mais clara, né? O Paulo mesmo já acabou de falar isso agora, mas é aquela onda que a gente vinha falando que realmente está ganhando corpo aí conforme a gente vai avançando, conforme o tempo vai passando e a gente vai amadurecendo aí no processo de crescimento econômico. Então, uma onda muito mais clara no mundo emergente, né? E ainda, de certa forma, incipiente no mundo desenvolvido, né? Mas tem que citar aqui, vou repetir aqui a questão do FED, que o Paulo já falou, o FONC aqui em meados do mês de junho, que foi no mesmo dia da reunião do Copom aqui no Brasil, foi uma surpresa muito grande para os mercados, porque o FED estava insistindo muito para o mercado, deixou muito claro que os movimentos de alta de juros, só aconteceriam depois de você praticamente ter encerrado o taper, né, ter reduzido a expansão do balanço. Mas essa conversa acabou vindo à tona com o dot plot, né, que ali é uma coisa que foge um pouco da comunicação, você tem menos controle na comunicação oficial do FED, porque ali são as projeções individuais de cada membro. O mercado esperava uma alta para 2023, vieram duas, e a surpresa foi que o pêndulo está quase mudando para uma alta ali em 2022, né, o que realmente foi muito surpreendente, isso que trouxe um impacto, está fazendo todo mundo rever as estratégias aí sobre o FED, né, porque uma alta em 2022 realmente estava completamente fora do radar dos agentes, né? Então, foi uma novidade muito grande. Você já falar em alta de juros agora. Então, isso teve um impacto muito grande no mercado, né, inicialmente, mas curiosamente, esse mercado se acomodou, né, vendo mais uma vez o discurso do Powell, mas aqui tem um ponto que a gente acha que até faz parte desse processo de
amadurecimento do ciclo, você vê que o board do Fed começa a ficar um pouco dividido. Ali naquela coletiva de imprensa, onde o Powell tem que representar todo o comitê, você vê ele muito mais conflitado, né, falando não tão mais convencido de que a inflação é sempre totalmente transitória. Ele ainda fala que é transitória, mas fala que talvez dure um período um pouco mais longo, né? Então, você vê um comitê que está começando a mudar um pouco de composição, então isso, obviamente, impacta revisões no cenário de maneira generalizada. Mas o comportamento do mercado ainda chama muito nossa atenção, né? A gente que tem falado aqui sobre posições tomadas em treasuries, o comportamento foi muito... A conclusão que a gente chega é que tem um posicionamento técnico muito grande e o Fed mesmo pode estar distorcendo um pouco o mercado com as compras que ele tem feito ainda. O Fed ainda compra 120 bilhões de dólares por mês. Isso tem, se você considerar os títulos que são elegíveis à compra do Fed, ele está quase comprando toda a emissão que o Tesouro faz desse papel. Então, você está vendo, a despeito dos números melhores, a inflação já mostrando algumas coisas que são mais inerciais, como o mercado de housing aparecendo com mais força. Mesmo com esses números mais fortes, você vê, a gente teve aí junho foi o terceiro mês consecutivo de fechamento de taxa nos títulos de 10 anos. Então, acho que o Fed está distorcendo um pouco por essa compra excessiva, que em algum momento vai ser corrigido, mas eu acho que a novidade do ponto de vista de mercado é uma coisa que a gente sempre chama atenção aqui, é o comportamento do juro real americano. Esse foi o primeiro mês no ano, né, de 2021, que você teve uma oscilação positiva do juro real curto. Né? O juro de 2 anos, de 5 anos, na parte curta dos Estados Unidos, parece que encontrou um piso, né, e a gente teve uma abertura aí próxima de 20 bases aí no mês de junho. Isso tem efeitos consideráveis no mercado, não à toa a gente viu, né, o dólar se fortalecendo no mês, o real acho que numa realidade paralela, mas o dólar teve um fortalecimento, as curvas de juros fletaram, né, na estrutura de juro nominal nos Estados Unidos, então esse movimento do juro real, que a gente sempre chama atenção aqui, é uma coisa para a gente olhar. E o Fed, inevitavelmente, tem um impacto muito grande nos outros BCs. Então, a gente, como já foi dito aqui, a gente está vendo uma onda de bancos centrais mudando sua postura de política monetária. A gente já tinha tido alguns no mundo desenvolvido, como o Canadá, a Noruega, o Banco Central da Inglaterra já tinha feito uma comunicação um pouco mais dura. A gente deve ter a Noruega subindo o juro em breve. Né? A gente está vendo o leste europeu já fazendo movimentos, Hungria, República Tcheca, Latam mudando os stance. Tem uns que já vão um pouco mais na frente, o Brasil já está bem à frente, assim como a Rússia também, que já entregou 3 altas de juros, mas o Banco Central do Chile, né, deve subir o juro em breve, está com uma comunicação um pouco mais dura. A Colômbia, que está um pouco defasada. A gente viu o Banco Central do México também surpreendendo com uma alta de juros na semana passada. Então, o que a gente tem feito aqui em termos de portfólio é expandir o nosso portfólio internacional para esses países onde a gente acredita que ainda tem alguma simetria, onde a política monetária ainda não está refletida assim na curva. Então, a gente tem depurado um pouco isso, tentando entender qual o país que ainda está um pouco atrasado em relação ao ciclo e tentar montar posições nesses países. Né? Então, nesse sentido, a gente está com posição, além do Brasil, a gente tem Estados Unidos, né? A gente tem posição no Chile, África do Sul, Austrália, Colômbia, um jogo de curva no México. Então, a gente está com alguns temas na carteira, um risco mais diversificado e mais forte aí no portfólio internacional. E só complementar um pouco de Brasil, acho que o Paulo já deixou bem claro aí qual é a nossa visão. E aí, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o Banco Central está avançando no ciclo. Eu acho que, finalmente, ele fez um reconhecimento mais claro da conjuntura. Né? Ele colocou, de uma certa forma, aquele whatever it takes, né? Vou fazer o que for necessário. Em última instância, o que determina a estratégia de política monetária são as expectativas de inflação. Ele falou isso lá no finalzinho da ata, finalmente se ajustou, porque ele vinha até aqui subindo de maneira muito reticente, como o próprio Paulo já recapitulou bem, fazendo uma retrospectiva do ciclo. Agora a gente parece chegar no momento aqui onde o Banco Central faz um reconhecimento mais claro. Isso teve um impacto positivo nos mercados, né? Eu acho que isso segurou um pouco aquela deterioração que a gente estava vendo nas expectativas do Focus para 2022. Estavam em franca tendência de alta, né? Está em 3,80 agora, a meta é 3,5. Estabilizou um pouco, a gente não acha que para por aqui, acho que o Banco Central precisa entregar um pouco mais. Né? Teve impacto no câmbio, impacto nas inflações implícitas, inclinação de curva. Teve realmente um impacto positivo no mercado, essa mudança de postura do Banco Central, mas a gente
está com uma visão aqui de que o desafio ainda é enorme, né? O mercado já tem uma Selic para esse ano de 7%, para o ano que vem é de 8% na curva de juros, mas mesmo assim a expectativa para 2022 ainda está lá perto de 3,80, ainda 30 bases acima da meta, e com todos os riscos que estão na mesa, acho que tem risco dessa expectativa continuar subindo, o Banco Central inevitavelmente ter que acelerar o pace, entregar 2 altas de 100 bases, então realmente ainda está complicado. E o que a gente tem discutido aqui quando você faz uma retrospectiva um pouco mais ampla, né, o Brasil, mercado de juros muito em voga, antes da pandemia, a gente, com o governo novo, na crença de que esse novo arranjo de política fiscal, né, ia permitir finalmente a gente praticar juros mais baixos, porque uma política fiscal mais contracionista derruba o nosso juro neutro, a gente poderia ter uma Selic mais razoável com os padrões internacionais. A gente foi atingido pela pandemia, né, o que inicialmente parecia que ia ser um evento muito desinflacionário, agora cá estamos, a pandemia não foi desinflacionária, foi inflacionária, né, o ano da pandemia a gente entregou um IPCA de 4,5, 50 vezes acima da meta, e a política fiscal, que era âncora para a política monetária, agora está sob risco, né? A gente vê um certo otimismo do mercado quando esse assunto de reformas ganha espaço na mídia, muita espuma está sendo falada, mas acho que impressiona muito ainda a crença que o mercado tem no teto de gastos, que é uma coisa que está sendo fragilizada a cada momento. Diversos programas que estão fora do teto, né? A gente viu muito desse ano, a gente está mais do que fora da pandemia, e isso ainda tem muita discussão de programas que podem ser colocados fora do teto. Então, a impressão que a gente tem é que o regime de teto de gastos está ficando para trás, o mercado ainda acha que está aí, né? E a grande âncora da política monetária realmente já não está mais tão fixa lá no fundo. Então, estou falando isso tudo aqui porque quando você considera o desafio inflacionário que a gente tem, o IPCA rodando próximo de 9%, uma política fiscal sob risco, né? Eleições muito competitivas no ano que vem, um Fed que provavelmente vai se mover na direção de altas de juros, né? Está tudo apontando na mesma direção, e essa direção é para elevar ainda mais os nossos juros. Então, acho que as perspectivas para o segundo semestre, olhando um pouco para frente, ainda são... a gente está bastante animado com o mercado de juros, a gente continua com posições tomadas aqui, a despeito desse movimento que já aconteceu. O mercado está tentando desenhar já o final de ciclo de aperto monetário, como se só o discurso do Banco Central fosse suficiente para resolver o problema de inflação, mas acho que não dá para descartar aqui daqui a 1 mês, 2 meses, o mercado está discutindo uma Selic de 2 dígitos na curva. Tá? Não é o base case agora, acho que depende dessas... A não ser que você tenha uma surpresa muito positiva desse lado de inflação, mas as coisas caminhando como a gente imagina que vão caminhar, realmente, acho que essa Selic de 2 dígitos pode ser um assunto que a gente vai estar se debruçando aqui nos nossos calls aí em breve. Então, acho que a mensagem é essa, é um mundo altista para juros, esse tema de política monetária muito presente, tentando identificar onde estão as assimetrias, né? O Brasil ainda com um desafio enorme, então acho que o mercado de juros, tanto na curva nominal quanto na compra de inflação implícita, ainda estão apresentando oportunidades boas de investimento, tá? E é dessa maneira que a gente está se posicionando aqui no mercado de juros. Eu vou passar para o Shibante agora para falar de moedas. Dá para dividir um mês aí em duas partes aí. A decisão do Fed foi muito... não chegou a ser uma grande surpresa, mas acho que se você compor aí com o que foi dito aí depois com o discurso aí do Powell, tentando amenizar um pouco aí, mas eu acho que traz um pouco à luz a discussão aí, antecipa um pouco a discussão aí em relação ao movimento do Fed. Então a gente divide o mês aí exatamente no meio aí, foi no dia 16 a reunião. A partir dali acho que fica claro ali o desconforto e o peso que isso aí teve no mercado de moedas. São 2 histórias aí no mês, né? A história do dólar forte, acho que por conta desse evento, mas também foi muito curioso aqui a história do real também, né? Foi um dólar forte contra tudo e contra todos, e um real muito forte também. Acho que no caso do real foram alguns fatores, mas acho que o principal já foram bem esclarecidos aí pelo Pedro e pelo Paulo. Acho que basicamente aí um Banco Central aqui, que acabou sendo no mesmo dia do Fed, chancelou realmente um tom mais altista, né, aqui para os juros, né, deixando na mesa a possibilidade de aceleração. Então, um tom mais rock, a ata também confirmou isso depois. Então, acho que o real embarcou um pouco nesse movimento aí,
e foi realmente assim, um dos meses que eu vi, tanto contra o dólar quanto contra a sexta, assim, foi um dos meses mais importantes aí, em termos de impacto positivo aí do real contra os pares e dólar, assim. Então, foi bastante surpreendente. Eu acho que, assim, já falando um pouco aqui de posição, acho que, assim, a gente nunca foi muito fã, de ter o real, né, nesse movimento aí dos últimos 2 anos. Aí vocês acompanham a gente nunca embarcou muito, mesmo nos momentos que a gente estava com a cabeça mais positiva, em alocar risco, né, no real. A gente sempre achou que você tinha oportunidades mais interessantes em outros mercados aqui no Brasil. E uma das pontas, né, que incomodava a gente era justamente a falta de juros, né, a falta de carrego. Isso acabou sendo endereçado, né, do começo do ano para cá, e com mais força agora, e acho que isso aí até explicou essa correção que a gente viu do real aí no finalzinho de abril, comecinho de maio para cá. O ponto que eu acho que a gente está agora, justamente, né, o BC largou aqui na frente em relação principalmente aos outros emergentes, mas o problema agora é que a gente tem uma competição, a gente tem agora concorrência, né? Como o Pedro mencionou aí, você tem mais recentemente aí, até na região aqui, falando aqui, Chile, México surpreendeu com o Hayek, né, como o Pedro disse, a Colômbia, a gente acha que está na iminência de começar também. Então, você começa a ter uma competição mais forte aí, com o real também. Então, começa a entrar nessa competição aí de normalização de juros, é uma competição de juros, né? Então, assim, a gente já vinha, falando aqui de posição, a gente já vinha com uma cabeça de estar operando mais tático real. A gente continua dessa forma, a gente não está com nenhuma posição específica aqui, comprado ou vendido. A gente tem operado para os dois lados aqui e sem muita convicção em carregar a posição há muito tempo. Acho que tem essas duas forças aí brigando, né? Um BC mais rocks, por um lado, mas, por outro lado, você tem aqui a região toda competindo, o Fed também pensando em pensar em se mexer, mas acho que já é suficiente para gerar indiretamente essa normalização aí nos outros países, né, que competem diretamente com a gente. Então, a gente tem optado por ficar com risco, de uma maneira geral, mais baixo, né, em moeda, um pouco mais tático aqui no real. O que a gente fez aqui em termos de posição, a gente vinha carregando aqui no Banco Internacional, a gente tinha uma posição long na moeda da China, né, o yuan, e short no peso mexicano e no rand da África do Sul. Quando passou o Fed ali, com a surpresa que causou e pela velocidade dos movimentos, a gente zerou logo depois essa posição na moeda da China, e alguns dias depois a gente optou por zerar também o peso mexicano e o ZAR, então, e o rand. Então, a gente está com essa posição aqui em moeda com um book bastante baixo agora, in and out aqui no real, sem grandes convicções. O que a gente viu de interessante aí, que eu acho que vale a pena mencionar, assim, primeiro que, assim, apesar desse movimento, a volatilidade dos emergentes continua relativamente baixa, em especial aqui do real também. Então, acho que foi interessante que a gente viu vindo aí de um ano onde o real demorou muito aí né, teve aquela questão da vol muito alta e tal, a gente não conseguia explicar muitos movimentos, o que estava por trás daquela pressão. Acho que ficou um pouco mais claro que era justamente essa recomposição, vamos dizer assim, essa normalização aí de juros. Então, acho que botando né, o nível de juros do Brasil mais ou menos em linha historicamente com os pares aí, acho que ajudou a deixar, né, tirar o real como né, da berlinda aí, de deixar de ser uma moeda de funding óbvio, assim. Acho que isso aí ajudou bastante aí em termos de volatilidade. Então, apesar desse movimento aí na região aí e nos mercados emergentes de uma maneira geral pós-Fed, a vol continua relativamente baixa aqui também. Então, assim, o BC segue fora, né, do mercado, não fez nenhum tipo de intervenção, obviamente. E, assim, a gente continua com a cabeça ainda de que o mercado de moeda continua bastante complexo. O que a gente viu de interessante para ser feito aqui foi mais no mercado de CDS.
a gente viu uma operação que parece ser bastante interessante, que a gente já tem, né? A gente já vinha carregando uma posição que a gente montou no começo do ano, a gente aumentou mais recentemente, deu oportunidade mais recentemente ao longo desse mês, que é uma posição na curva de CDS, na inclinação, onde a gente vende proteção de 1 ano e compra proteção de 2 anos. Então, você faz como se fosse o 1 ano para frente. Então, é uma posição que tem um carrego positivo, então ela funciona quase como um hedge aí para o ano que vem, para as eleições, né? É uma posição que vence justamente no meio assim ela pega em cheio as eleições do ano que vem, que a gente não sabe o que pode acontecer, mas é uma operação bastante barata e que a gente achou bem interessante fazer. Não é sempre que dá a oportunidade de fazer. O mercado de CDS, ainda mais nesses prazos mais curtinhos aí, é um mercado que é um pouquinho mais ilíquido. Então, obviamente que a gente tem que adequar para o nosso risco aqui, né? E então não é uma posição que dá para fazer muito grande, mas é uma posição que a gente acha que faz muito sentido ter. Então, acho que de novidade, eu diria que essa posição que a gente botou aqui no book. Acho que é isso aqui do meu lado. Basicamente, eu vou passar aqui para o Duda para falar da parte de equity e fazer as considerações finais. Um prazer falar aqui com todos os nossos clientes, colaboradores, todos que acompanham a gente, que honra a confiança aqui na Alcan. Vou passar primeiro um pouco, de novo, né, foi falado muito aqui para a gente não ser repetitivo em relação ao cenário macro, mas acho que foi o dominante, né? Você teve decisões, principalmente no mercado americano, que determina muito o custo-oportunidade no mundo, e é no mercado externo, onde nós da Alcan, que somos focados em simples e o essencial, achamos que é um mercado dominante, um mercado que nós devemos focar atualmente, e também a determinação dos juros aqui no Brasil, né? E aí foram dois efeitos com consequências distintas, né? Primeiro, nos Estados Unidos, a gente esperava que ele fosse começar a tirar os estímulos, né? Começar realmente pelo menos, discutir o tapering. Isso ficou um pouco para frente, mas alguns membros já sinalizaram a alta de 2021, tá? Em 2022, desculpa, dos juros americanos. Isso para investimento em bolsa nos Estados Unidos, a gente viu como muito positivo. Primeiro, alguns membros começarem a indicar alta, gerou volatilidade no mercado, mas para mim é um pouco de choque de realidade que precisava ser tomado. Eu acho que começou esse processo. Nós, da Alcan, particularmente, somos preocupados com o mercado de trabalho. Eu acho que, no tempo, vão precificar mais de uma alta, mas isso não é impeditivo da alta do mercado americano. Normalmente, a bolsa sobe quando você tem um crescimento forte e você tem umas altas sob controle. De novo, o mercado encarou com uma credibilidade muito grande. E o fato de você não tirar os estímulos de compras de títulos continua um forte estímulo ao risco. Então, dito isso, a gente continua expandindo o mercado externo. Hoje representa mais de 50% do nosso portfólio em bolsa. A gente, inclusive, está abrindo um fundo que agora em FIA, que é o Alcan Razor, que significa navalha de Alcan, é o princípio da filosofia e do nome da nossa empresa, que é focado em ações indiscriminadamente no Brasil ou lá fora, que reflete mais o que nós fazemos nos multimercados. Porque a gente acredita, historicamente a gente faz isso desde do começo da Alcan, na verdade desde o começo dos fundos há mais de 10 anos, e também dá uma capacidade de um retorno superior e risco inferior quando mercados emergentes como o Brasil ficam um pouco mais cíclicos. Então, a gente tem expandido e tem gostado dessas posições, tá? Aonde a gente tem expandido, né? Continuamos focando nos setores cíclicos, como a gente tem comunicado a vocês. A gente tem visto, como eu acho que tem um case macro favorável que se estimula o risco, a gente tem procurado mais em fundos setoriais. Pontualmente temos alguns nomes. Aonde a gente continua animado é no case de commodities, né? Tanto para mercados desenvolvidos quanto mercados emergentes, e a gente repete que a gente está mais focado no cobre, aonde a gente vê situações na commodity, principalmente de estoque bastante baixas, e uma demanda adicional para baterias bastante forte, né? Há outras commodities ligadas a baterias que a gente já perseguiu, a gente acha hoje, inclusive teve uma
realização um pouco das empresas ligadas à cobre, que a gente viu como uma oportunidade. Então, de novo, sendo simples e essencial, a gente tem focado nessa commodity para enfatizar a parte cíclica. A novidade é que a gente expandiu mais em tecnologia. Na nossa opinião, houve uma grande rotação, principalmente no final do primeiro TRI, início do segundo TRI, do setor de tecnologia para setores cíclicos, principalmente com a retomada, sucesso de vacinação, reabertura, principalmente dos Estados Unidos. A gente acha que esse tema continua, né? Como eu falei, é o maior tema que nós estamos focados. Mas a tecnologia continua tendo seu valor. Organizações exponenciais, né, como as Big Tech de tecnologia, continuam sendo dominantes, continuam com crescimento, como nós gostamos, maior que 15%, com retorno maior que 15%. Então, a gente continua também focando, a gente também, de novo, é um call baseado no call macro de baixo custo oportunidade, juros baixos, e ligado a potencial de valorização nesse ambiente. Então, a gente tem focado mais em índices, mas, particularmente, a gente tem dado ênfase em plataformas de investimento e bancos de investimento. Tá? Bancos de investimento, você consegue alavancar esse tema da recuperação cíclica que você está acontecendo, um crescimento que nós da Alcan acreditamos que deve perdurar, deve ser mais sustentável por mais tempo. E as plataformas de investimento são o grande tema transformacional. Então, continuamos focando em tecnologia. E em tecnologia, particularmente, também alavancamos, que, na nossa opinião, teve uma realização, mês passado, em junho, já deu resultado, que é e-commerce na América Latina. Tá? O último tema global que a gente tem perseguido, e aí eu acho que também a gente tem procurado isso mais em setorial, é o tema de saúde. Tá? Nos Estados Unidos, tanto os laboratórios quanto os planos de saúde se beneficiam. Tá? Então, expandindo, a gente entra esse mês também acertando nesse tema e vemos uma boa chance de expandir nesse tema. Tá? A grande preocupação realmente é o custo-oportunidade, mas eu acho que o evento do FED foi favorável de já começar a não ficar fora da realidade e dar uma indicação que pode subir os juros. Bom, vindo para o Brasil, os temas micros são os mesmos, mas os desafios macros são muito maiores. Né? Então, o Banco Central aqui se comunicou dizendo que ele pode aumentar o pace, né, o ritmo de alta de juros. A gente acha que ele vai ter que aumentar, mas, na verdade, a gente ainda está com juro real negativo. Então, a gente não está conseguindo controlar ainda a inflação, porque não estamos com juro real. Então, você tem um tema de uma inflação alta, de um juro subindo. Você tem o tema que veio à mesa também esse mês de racionamento, né? Então, que diminui o PIB potencial e, claro, o potencial um pouco das empresas. Ao final do mês, você vê o tema da reforma tributária, que, na verdade, diminui um pouco o lucro das empresas. Disclaimer importante, nós da Alcan acreditamos que deve passar uma reforma bem mais aguada, bem mais racional, ou ela não vai passar. Mas, de qualquer maneira, já denotou o outro risco que a gente tem, que é o risco político. A gente está chegando perto do calendário eleitoral, e a reforma tributária, que deveria focar mais de você ser mais justa e gerar mais competitividade do Brasil, também está focando numa distribuição de renda com auxílio emergencial. Então, destoou um pouco do foco principal do que deveria ser e é net negativo para a Bolsa. Meu ponto, aqui no Brasil continuam excelentes oportunidades para gerar valor, mas principalmente mais em alfa. Você não tem um case de beta, ou seja, um case tão favorável quanto o mercado americano. Não por acaso, a gente terminou o primeiro semestre, as bolsas americanas, tanto o S&P quanto o Nasdaq, subindo relevantemente mais que 10%, e nós agora estamos próximos de 5%, ou seja, lá os mercados desenvolvendo mais do que 2 vezes. De novo, o ambiente pró-risco vai continuar ajudando o Brasil. Então, o case de Brasil continua também presente e com empresas excepcionais. Mas, do ponto de vista de retorno ajustado ao risco, a gente está vendo melhor o mercado lá. Agora, no Brasil, no qual o nosso círculo de competência sobre o micro é muito grande, as oportunidades também são fortes. Apesar que, no relativo, a gente expandiu mais no mercado americano, a gente também tem conseguido expandir no mercado brasileiro.
Então, eu queria denotar também esse otimismo de gerar valor aqui no Brasil, apesar dos desafios macro. E isso é a beleza dos produtos nossos de multimercados, que um mercado, na verdade, é complementar ao outro, e isso é a beleza da Alcan, que normalmente a gente performa relativamente melhor por ter essa tecnologia em ambientes de mais desafio macro, né? Nos últimos 3 anos tiveram uma série de desafios, como a pandemia no passado, e a gente conseguiu se destacar como prêmios, inclusive nessa parte de retorno risco e até retorno, os nossos fundos dentro desse ambiente, tá? Mesmo carregando 2/3 em ações. Bom, indo aqui para o Brasil, os temas são os mesmos, o tema cíclico é o que a gente persegue, então em temas cíclicos tem temas que a gente persegue de empresas aqui no Brasil que se beneficiam da recuperação da aviação mundial, tem temas específicos que a gente se beneficia do varejo com uma vantagem competitiva de e-commerce, como um case de Natura, que a gente continua perseguindo. Então, tem esses temas cíclicos também, mas a vantagem competitiva do Brasil muito forte, é mais ligado ao setor externo, que, de novo, está muito bem, é o tema mais ligado a commodity. A gente até fez uma mudança, a gente diminuiu mais siderurgia, que já foi um tema relevante para a gente, e acho que já teve um reajuste de preços relevantes, até foi um destaque, a mudança foi correta, porque foi um dos setores mais fracos no mês passado, e aumentamos em petróleo. No petróleo, tanto na própria commodity, o óleo, como a gente viu oportunidades em empresas distribuidoras de combustíveis e empresas de petróleo em si. Então, a gente continua otimista com o tema de petróleo, com a característica que a gente acha que tem uma possibilidade ainda, com essa demanda se recuperando, do preço da própria commodity subir. A gente já teve posicionado em empresas de óleo lá fora, como elas se valorizaram sobremaneira, a gente preferiu migrar um pouco para a commodity e esperar a oportunidade de novo no setor. Na mineração é um pouco diferente. O case de Vale, por exemplo, ou outras empresas de mineração continua sendo muito dominante pelo valuation, dado o nosso viés que a commodity não vai ficar a níveis altíssimos, provavelmente como não está agora, mas vai se manter em níveis altos por mais tempo. Mas como a commodity realmente está no nível altíssimo, como eu falei, a gente até hedgeou um pouco com a própria commodity, a gente normalmente isso é um hedge dinâmico, a gente tem perseguido isso, mas a gente continua vendo a Vale como nos raros casos de valor adicionado a crescimento. Então, continuamos focados no case. Em tecnologia, os temas são os mesmos lá de fora. Apesar de, no setor de tecnologia aqui no Brasil, ainda não acompanhou um pouco a diminuição da volatilidade dos ativos de e-commerce na China, que são os mais representativos de mercados emergentes, e já a recuperação dos ativos nos Estados Unidos, a gente está vendo isso como uma oportunidade. Então, a gente tem procurado aumentar as posições, aumentar nas empresas líderes alfa, que são bastante favoráveis. Tá? E o outro tema são, como lá fora, são os bancos digitais, que têm feito um belíssimo trabalho aqui no Brasil. Então, a gente tem a gente persegue, por exemplo, uma compra em Banco Inter bastante tempo, mas eu acho que há outros bancos também que a gente está investindo, e ligados a bancos de investimentos e plataformas de investimentos, como a própria BTG, também que a gente persegue há bastante tempo, né? Mas os vários cases são pródigos, estão com crescimento grande, como a própria XP, mas particularmente BTG, a gente acha favorável agora. Então, continuamos com esse tema, continuamos conseguindo expandir esse tema, e como eu falei, esse tema, na nossa opinião, vai acompanhar um pouco mais o mercado, como tecnologia não deve underperformar mais o mercado, como foi em algum momento da rotação. O terceiro tema é o tema de saúde, e aí a gente tem ido direto em algumas empresas. Esse tema também, na nossa opinião, gerou umas oportunidades de aumentar as posições, principalmente nas empresas integradas, as empresas que fornecem planos de saúde competitivos a baixos preços. A gente também tem a rede de hospitais de empresas premium como o Redditor, em que o preço é mais premium, o potencial é menor, no tempo também é bastante grande, a gente também persegue. Mas a gente está preferindo mais as empresas integradas, extremamente líquidas, que são favoráveis. Tá? Esse tema sobre liquidez também é bastante importante. Né? Recentemente, nós vimos uma pequena realização, e como eu falei, os riscos macro não são desprezíveis. Então, a gente tem conseguido continuar fazendo uma gestão ativa pela presença de liquidez na nossa carteira, né? Que é algo bastante favorável.
Nós continuamos muito atentos ao mercado de IPO, é extremamente favorável para nós essa expansão do mercado, mas nós, a gente tem a capacidade de olhar 80% dos IPOs que a gente acha mais interessante, mas a gente entra só em 20%. Tá? Felizmente, porque cerca de 20% é o que efetivamente sobem. Então, a gente pegou vários temas de tecnologia, mas muito desses temas de tecnologia que a gente acha que são mais niche players, subiram mais do que 30%. A gente está voltando, esperando outras oportunidades que venham ao mercado, voltando para as empresas mais dominantes. Meu ponto, a gente está na segunda linha, está até na terceira linha, mas respeitando a liquidez, a gente tem um critério que a gente tem que sair em até 15 dias de qualquer posição. Hoje eu saio em apenas 3 dias das posições, apesar de que a Alcan está com cerca de 17 bilhões de reais sobre ativos. Né? Então, apesar de sermos uma gestora relevante, das maiores gestoras, a gente está com essa preocupação, que também a complementariedade das posições lá fora e a liquidez também geram a nossa expectativa de continuar com um retorno-risco bastante favorável. Bom, a minha mensagem de otimismo, a gente fechou o primeiro semestre agora, os semestres tiveram um movimento positivo, com muita rotação, talvez tenha sido difícil um pouco no tema que a gente persegue, principalmente em tecnologia, no primeiro semestre, mas a gente está otimista para o segundo semestre, porque eu acho que a gente está entendendo temas com a capacidade de proteção aqui no Brasil, inclusive proteções macro, ganhando dinheiro individualmente, mas protegendo o portfólio, e com uma capacidade no micro de expandir, mesmo em ambientes difíceis. Então, essa é a mensagem que eu queria passar. Vou passar a palavra para a Isabel, se há algumas perguntas. Oi, Duda. Então, tiveram algumas perguntas macro que já foram respondidas, então a gente não tem mais perguntas, não. Se você quiser encerrar, o pessoal quiser falar mais alguma coisa. Acho que, então, essa é a mensagem, agradecendo a confiança, o nosso foco aqui na Alcan. A gente continua num processo também bastante grande de investimento de pessoas, e inclusive pessoas sêniores. A gente deve provavelmente fornecer em breve para vocês mais boas notícias nesse tema, mas o nosso foco tem sido investir ainda mais no time quant, no time internacional, que eu acho que podem ser nossos diferenciais de performance. Muito obrigado, sorte, saúde e sucesso a todos. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.